Pai, nós queremos aprender a descansar na Tua palavra. Nós queremos aprender, Pai, a confiar na Tua palavra. Todo o nosso coração, eu te dou graças porque você é o autor da vida e você já enviou a palavra de vida para as nossas vidas. E hoje estamos aqui como filhos vitoriosos, crendo num Deus que é vivo, que não ficou naquela cruz, mas que ressuscitou. Te damos graças por uma tarde abençoada. Eu oro pelas pessoas que aqui chegaram, Senhor, cada um. Eu oro para que não voltem da mesma forma que chegaram. E eu digo a você, Espírito Santo, que faça do jeito que você quiser fazer, da forma que você quiser conduzir a palavra. Então somente você inclina o coração do rei como você quer e te apraz, Senhor. Simplesmente nós somos os vasos para que você possa fluir através de nós. Nós te damos graças no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar, irmão. Aleluia. Graças a Deus. Diga comigo assim, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Enquanto você diz graças a Deus, por favor, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 23. Salmos, capítulo 23. Aleluia. Aleluia. Queridos, enquanto eu estava orando para ministrar essa palavra de hoje à tarde, me saltou uma nota no coração, uma palavra no coração, e é sobre isso que nós vamos falar, é descanso, sobre confiar na palavra de Deus, sobre não estarmos ansiosos por coisa alguma. E eu te digo, queridos, Deus ele quer nos motivar e nos levantar e nos mostrar a bondade dele, para que nós possamos andar confiantes nessa vida, sabe? Deus não nos deixou aqui nessa terra para estarmos sofrendo. Não é vontade de Deus que você passe por situações difíceis, mas eu te digo, é vontade de Deus que você se posicione em fé e possa superar essas dificuldades e essas circunstâncias que se apresentarem. Mas precisamos absorver a palavra de Deus como verdadeiras esponjas espirituais, se é assim que eu posso dizer. Porque, queridos, o que vai fazer a diferença é a palavra na nossa boca. O que vai fazer a diferença para a nossa história é essa palavra, queridos. Homens de Deus passaram por toda essa história, milênios, vários e vários anos, provando de um Deus que é real, provando de um Deus que é verdadeiro e Ele é poderoso. E que se manifestou para nos tirar das trevas, da falta de iluminação. A Bíblia fala lá em Provérbios que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Então essa é a nossa vereda. A nossa vereda não é a vereda de um caminhar para a escuridão, mas é de um caminhar cada vez mais brilhante, alegre e feliz. Nesse mesmo provérbio, que é no capítulo 4, ele diz, olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque desse coração vai sair as saídas, ou dele procedem as saídas da vida. Aí continua falando, ele diz, olha, afasta de ti a perversidade da boca. Afasta de você as confissões erradas. Afasta de você aquilo que não deve ser falado na tua vida. Porque essas coisas elas não vão te conduzir por um bom caminho. Não foi o caminho que Deus escolheu para você. E nós vamos ver esse salmo aqui, 23, é um salmo de vitória, é um salmo lindo. Todos conhecem, alguns até têm esse salmo aberto na sua Bíblia, na sua casa. Algumas Bíblias grossas, né? Alguns irmãos eles gostam de deixar esse salmo aberto. Mas esse salmo tem que estar aberto e arraigado no nosso coração, sabia? Fazendo a diferença, porque ele é poderoso, irmão. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Nada me faltará. Aleluia. Então não pensa que o teu amanhã, não pensa que o teu dia de amanhã, ou o teu futuro vai ser um futuro de falta. Porque nada, absolutamente nada vai te faltar. Nada. E sabe, queridos, que o medo da falta, ele produz incredulidade no coração e você não confia e não descansa. E sabe que Deus quer que você e eu, queridos, possamos estar descansando nessa palavra. Confiando do jeito que Ele disse. Se Ele disse para mim e para você, olha, querido, não vai faltar nada. Descanse. Se Ele disse que Ele é o nosso pastor, o pastor aquele que está cuidando. Sabe que o pastor é aquele que alimenta?
é aquele que traz provisão, é aquele que traz refrigério e consolo para você quando você precisa, é aquele que está bem perto. Lembra do que foi que Jesus falou? Eu vou estar com vocês todos os dias. Ele é o nosso pastor. E está dito aqui na palavra que nada, absolutamente nada vai nos faltar. Então, queridos, não se preocupa com amanhã. Aleluia. Mas descansa nessa palavra e toma posições de fé nessa palavra para que as coisas possam acontecer. Vamos continuar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Diga comigo assim, descanso. Aleluia. Sabe que tem algumas pessoas que acham que precisam passar ou estarem vivendo numa tribulação ou numa agonia constante porque vão estar sendo provadas e aperfeiçoadas por Deus? Isso não é verdade. A palavra está dizendo aqui que Ele te faz andar por pastos verdejantes, capins viçosos. Sabe o que é que uma ovelha, sabe o que é que um pastor faz? Ele conduz aquele seu rebanho para o melhor pasto, para que elas se alimentem e fiquem robustecidas, fortes para suportar qualquer tipo de inverno que se apresente. Esse é o nosso pastor. Esse é o nosso Deus que quer sempre nos conduzir por esses pastos verdejantes. Aleluia. Glória a Deus, para que você e eu possamos estar descansados, queridos. Sabe que quando uma ovelha ela está deitada é porque ela já está totalmente suprida? Eu não sei, eu gosto, quando eu estou viajando, eu começo a observar e eu vejo que há tanto os bois, aleluia, os bois como algumas cabras, aqui na nossa região tem muita cabra, né? Não tem ovelha. Mas aqueles animais eles ficam sempre em pé, de manhãzinha cedo, pastando. Mas sabe, Deus quer te fazer tão suprido, mas tão suprido ao ponto de você estar descansado e deitado. Esse é o caráter do nosso Deus, irmãos, que é de fazer com que você esteja totalmente suprido e aumentado, sem falta de coisa alguma. Aleluia! Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sabe, queridos, que muitas vezes no nosso dia a dia, as coisas que se apresentam, e eu vou te falar, sempre vai se apresentar alguma situação na nossa vida. Sempre vão se apresentar circunstâncias, coisas difíceis de serem superadas. Mas sabe, queridos, o Senhor, através da sua palavra, Ele quer trazer refrigério para a sua alma. Eu já trabalhei num curso de tornearia, e existia na época, quando nós estávamos trabalhando aquela peça cilíndrica, existia uma coisa chamada fluido de corte. Sem aquele fluido de corte, a ferramenta ela esquenta a tal ponto que queima. Queima a ponta da ferramenta, ela não consegue produzir com perfeição o seu trabalho. E sabe, é a mesma coisa que o Senhor quer fazer conosco, através da sua palavra. Quando as coisas se apresentarem, queridos, vai para a palavra. Quando algumas situações se levantarem diante de você, vá para a palavra, meu irmão. Não fica na situação, mas fica com a palavra. O Senhor te chama para ir sempre para a palavra, porque na palavra existe refrigério, queridos. Na palavra existe socorro. Na palavra existe suprimento. Na palavra existe direção, irmão. Aleluia. Mas sabe que algumas pessoas pensam, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa. Mas antes de fazer alguma coisa, vai na palavra. Porque na palavra existe refrigério. Eu te digo, queridos, quando você está refrigerado e quando você está tranquilo, você vai tomar as melhores decisões de sua vida. Aleluia. Pessoas que estão atordoadas, agoniadas, elas não vão tomar as melhores decisões. Elas vão tomar as primeiras decisões que se apresentarem, porque acham que aquelas primeiras decisões vão ser as melhores, e muitas vezes não são. E aquelas decisões nunca foi Deus que disse para elas tomarem. E lá na frente elas podem perguntar, mas Senhor, e agora o que você vai fazer? Senhor, e agora? O que vai ser da minha vida? O Senhor disse, eu não mandei você por aí. O Salmo está dizendo que Ele vai nos guiar por veredas de justiça. Mas como é que Ele vai me guiar se eu não estou na palavra? Como é que Ele vai me guiar se eu não estou ouvindo a palavra? Como é que Ele vai me guiar se eu não estou orando no Espírito, queridos? Como é que Ele vai me guiar se eu não estou tendo comunhão com o Senhor? São coisas básicas, queridos. Mas são coisas que funcionam. E eu estou falando coisas do dia a dia, do nosso dia a dia.
Aleluia. E sabe, irmãos, se na tua vida hoje, se existem algumas circunstâncias ou algumas situações que não foram resolvidas e fazem tempo que não foram resolvidas, não pense que é Deus que quer que você fique nelas. O Senhor quer que você saia dessas situações rapidamente, mas na palavra. Aleluia. E agora nós vamos ver, e aí vamos entrar propriamente na ministração. Esse salmo é mais ou menos para introduzir aquilo que eu vou falar, porque me impressionou muito, queridos, uma passagem do livro de Atos. Eu queria que você abrisse lá, por favor, no livro de de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Fala de Jesus acalmando a tempestade. Lembra sempre disso, que o caráter de Deus é nos conduzir em pastos verdejantes, que o caráter de Deus é te suprir e que não haja falta na tua vida. Mas nós vamos tratar de coisas aqui, queridos, que são do nosso dia a dia, que às vezes, que acontecem algumas vezes para nos roubar a paz, que acontecem muitas vezes para nos roubar a paz, porque o diabo ele faz isso. Ele apresenta algumas situações para roubar a paz, para roubar a nossa alegria, para roubar a nossa motivação, para nos deprimir. Esse é o caráter do diabo, mas o caráter de Deus é de suprimento, é de descanso, é de refrigério, é de abundância. Aleluia. Esse é o caráter do nosso Deus, nunca esqueça disso. Aleluia. Mas vamos ver aqui, falando de uma tempestade, e existe um trecho aqui que me impressionou demais, muito me impressionou, quando diz assim no versículo 35 do capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. Diga assim comigo, disse Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedido a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que eu mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, calma-te, emudece. E o vento aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Vamos parar por aqui. E aí esse texto, queridos, eu comecei a pensar sobre ele depois de que eu vi um homem de Deus falar. E eu vou dizer o que foi que esse homem de Deus falou. Mas como esse texto é impressionante. Como esse texto ele nos mostra várias coisas. Primeira coisa, no começo ele diz que Jesus disse, passemos para o outro lado. Mas no final você vê Jesus fazendo um grande milagre aqui quando ele diz, ao vento acalma, o mar também se aquete, e as coisas aconteceram. Basicamente você pode pensar assim, rapaz, que coisa maravilhosa, que grande milagre, que coisa tremenda. Jesus repreendeu o vento e disse para o mar se acalmar e as coisas aconteceram, que coisa maravilhosa. E se nós focarmos só nesse texto aqui, teremos grandes coisas para falar sobre isso. E você vai ver também Jesus falando a eles, por que vocês são tão tímidos? Ou seja, Jesus estava dizendo para eles, por que vocês não resolveram? Não é assim que ele estava dizendo? Por que vocês não resolveram a situação? Eu não estou ensinando isso para vocês, por que vocês não fizeram as coisas acontecerem? Porque vocês estão observando a tempestade e não fazem alguma coisa. Aleluia. Mas olha, uma coisa interessante, aí eu vou entrar no que eu escutei de um homem de Deus, e isso para mim foi muito forte, queridos. Ele disse sobre esse texto do versículo 38, quando Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. Por que Jesus não se agoniou? Por que Jesus estava dormindo? Por que será que Jesus estava dormindo? Por que será que Jesus não se aperreou, vamos dizer assim, no nosso linguajar? Porque Jesus sabia que ele não iria morrer afogado. Pode ser tão simples assim de ouvir, mas quando você começa a pensar sobre o que é fé, irmão, Jesus sabia que ele iria morrer na cruz, irmãos. Ele sabia que não iria ficar ali naquele mar, mas ele sabia que iria para a cruz, porque foi para isso que ele veio. Aleluia!
Aí deixa eu te perguntar, queridos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos, irmãos? Qual é o nosso destino? Qual é o nosso dia a dia? Qual é o nosso rumo? Para onde nós vamos? O que o Senhor tem dito? Para onde nós vamos? Sobre aquilo que Deus tem dito para a nossa vida? A nossa caminhada, o que é que Deus tem dito sobre a nossa caminhada? E será uma caminhada de fracasso? Será uma caminhada de percalços? Será uma caminhada de agonias? Será uma caminhada, talvez, de tropeços e de quedas? Será que é isso que Deus tem dito na sua palavra a nosso respeito? Será que é uma caminhada onde Ele vai colocar o diabo para ficar nos cutucando toda hora? Ele não diz isso em lugar nenhum da sua palavra. O que Ele diz na sua palavra é que nós somos mais do que vencedores. O que Ele diz na sua palavra é que nós temos a paz que excede todo o entendimento. O que Ele diz que nós já somos mais do que vencedores, como eu já falei. E se nós somos mais do que vencedores, por que é que nós não aprendemos a descansar, irmãos? Aleluia! Glória! Versículo 38 diz: E ele estava dormindo sobre um travesseiro. Aleluia! Glória a Deus! E ele estava dormindo sobre um travesseiro. E a água já estava entrando no barco. Algumas versões dizem que o barco estava quase que indo a pique. E você percebe um homem que estava ali, o Filho de Deus. Mas, queridos, a Bíblia fala que Jesus ele se esvaziou de toda a sua divindade e estava ali como um homem dependente do Espírito Santo. Aleluia! Depois você pode ler isso que eu estou te falando lá em Filipenses capítulo 2. Ele se esvaziou da sua divindade, da sua glória. Esteve como homem, se fez homem. E foi obediente até a morte e morte de cruz. É o que está escrito lá em Filipenses capítulo 2. E o que é que ele está nos ensinando nessa passagem, queridos? Que existem circunstâncias que vão se apresentar ou tempestades, mas uma palavra foi liberada. Passemos para o outro lado da margem. Ou seja, você não vai ficar no meio do oceano. Você não vai ficar ali naquele lugar de tempestade. Mas mesmo que a tempestade se apresente, fale para ela. Acalma a tempestade com aquilo que já tem dentro de você, meu irmão. Com a fé que está no seu coração. Mas sabe que você vai fazer essas coisas quando você estiver numa posição de fé e de descanso? Aleluia! Glória! Aleluia! E eu te pergunto, queridos, como você tem lidado com as circunstâncias da tua vida, do teu dia a dia? Aleluia! Como você tem olhado para a palavra e olhado para as circunstâncias? Será que você tem falado a palavra e descansado? Ou você tem perdido noite de sono? Você não tem conseguido dormir ou descansar? E eu não falo só simplesmente, queridos, sobre o sono físico, não. Mas um descanso por dentro, queridos. Sabe que tem algumas pessoas que elas são tão agoniadas que elas não conseguem nem respirar direito, irmãos. Isso não faz bem. Porque muitas pressões vêm, elas não conseguem administrar por dentro as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, é uma verdade. Sempre que vai estar por dentro de você vai ser maior do que vai estar por fora. A Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, irmão. Então, se o maior que está em nós, nós temos que aprender a confiar e descansar nessa palavra. Aí você está dizendo, pastor, então você está me dizendo que é para mim ficar em casa dormindo sem resolver problema nenhum, se apresentar? Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que você tem que andar em paz, irmão. O diabo ele não tem direito de roubar a sua paz, ele apenas é um tentador. Ele é ladrão e ele é mentiroso. Mas sabe que o Senhor, através da sua palavra, ele é verdadeiro, justo, ele nos conduz em triunfo, ele nos dá vitória em toda e qualquer circunstância. Ele está dizendo para você, você pode, você é vencedor. Aleluia! Então descansa, irmão. Descansa por dentro, descansa na palavra. Aprende a ouvir o Senhor. Aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos. Aleluia! Como vamos ouvir a Deus se não estamos resolvidos por dentro, queridos? Se não estamos descansados. Você não foi chamado para andar com falta de paz.
como filho de Deus. Você e eu somos filhos de Deus, irmãos. E há muitos anos atrás, eu ouvi uma pessoa dizer, ser crente é luxo. Ele disse assim, porque é um privilégio muito grande ser filho de Deus, ter essa palavra, queridos, à nossa disposição, é muito poderoso, irmão. E nós temos que valorizar essa palavra. Mas como é que valorizamos? Quando atentamos e quando damos crédito para ela, do jeito que ela está dita para mim e para você. Aleluia. Então deixa eu te dizer algo, queridos. Amanhã é segunda-feira, eu não sei a tua vida, mas confia no Senhor. Depois de amanhã é terça-feira, mas confia no Senhor. Aleluia. Pessoas que têm coisas na justiça para resolver, não se aperreia não, irmão. Descansa. Descansa, irmão. Porque o Senhor é a tua justiça. Ele te faz trilhar por veredas de justiça. Aleluia. Então descansa. Se por fora existe uma tempestade, chega o momento primeiro de você descansar, de você baixar e repousar e receber informações de Deus na tua vida, para que você se levante com autoridade e diga: se acalme. Você se levantar por dentro e se emudece. Eu não aceito essa circunstância, porque essa é a fé genuína, queridos, que brota do nosso coração. Não é um assentimento mental, essa é a fé que está dentro de você e você tem que colocá-la para fora falando. Mas se resolve por dentro, descansando na palavra. Isso é fé. Isso é uma fé genuína, é você estar repousando na palavra. Ah, mas o barco, pastor, os ventos estão batendo, o barco está balançando, está entrando água, a vela já foi embora. Mas se Deus disse que vai para o outro lado da margem, queridos, vai chegar. Aleluia. Se quando estava no início, queridos, você nasceu, lembra quando você nasceu de novo? Você nasceu de novo e você recebeu aquele refrigério por dentro e você entendeu lá, eita, um sucesso na minha vida. Vitória. Maravilhas vão acontecer, uma paz que excede todo o entendimento. Aquele é o início da tua caminhada. E quem disse que aquilo cessou? Quem disse que aquilo acabou? Aleluia. Quando alguém chegou para você e disse, a partir de hoje, acho que alguém chegou para você, porque chegaram para mim quando eu nasci de novo, a partir de hoje, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não estava dizendo que nunca mais vai ser a mesma porque iria piorar, não. Estava dizendo que nunca mais iria ser a mesma porque só iria haver melhoras, queridos. A partir de hoje, o barco da vida começou a andar. Ah, vão vir situações, vão vir ventos, vão, queridos, vão vir sim. Mas quando esses ventos vierem, descansa. Quando esses ventos vierem, não deixe o diabo roubar a tua paz e o teu sono. Aleluia. Ore em outras línguas, queridos. Eu não sei porquê, irmãos, mas tem muitos crentes que não têm usado essa ferramenta poderosa que é do céu. Aleluia. Crentes da fé. Aleluia. Como é que eu fico em paz? Será que eu tenho que ficar fazendo trânsito na minha casa? Não. Ore em outras línguas. Será que eu tenho que ficar calado na minha casa? A Bíblia fala que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Mas quando você estiver na sua casa, em qualquer momento de adversidade, no seu trabalho, no seu dia a dia, levanta as tuas mãos, irmãos, e adora a Deus. O que é que Daniel fez? Vocês lembram o que foi que Daniel fez? Como de costume, ele orava por 3 dias ao Senhor. E quando veio o decreto, como de costume, Daniel continuou orando por 3 vezes ao Senhor. Isso demonstra que eu tenho comunhão com Deus e nada vai roubar essa comunhão. Aleluia. Fala ao teu pai. Fala para ele, queridos, aquilo que está no teu coração. E recebe informações de Deus daquilo que você tem que falar para as circunstâncias. Porque os ventos, como eu te falei, vão vir. As adversidades elas vão se levantar, mas você está seguro. Sabe por que você está seguro? Porque você está no barco com Ele. O barco da tua vida e da tua história vai estar sempre com Ele. E você pode pensar e dizer, mas rapaz, mas o Senhor, Ele está no céu. Mas Ele diz lá em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois santuário do Espírito Santo? Jesus fala, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se são todos os dias, queridos, então são todos os dias. Ele vai estar com você para te ajudar, para te socorrer. O que é que Salmo 46 diz? O Senhor é o nosso socorro bem presente.
que é que Salmo 91 diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E essa é a nota que está no meu coração para dizer para você hoje à tarde. Descanse. Descanse porque o Senhor tem cuidado de você e tudo vai bem. Descanse porque as promessas que tem sobre sua vida são promessas de vida e de paz. Descanse porque sobre sua vida repousa o Espírito Santo da graça de Deus. E Ele te diz que você já é vencedor sobre todas essas situações. E você não vai ser envergonhado. Você não vai ser menosprezado. Você não vai ser ridicularizado, porque Ele é com você. Aleluia! Você foi feito filho de Deus para estar por cima e não por baixo, irmão. Então, sobre essas palavras, que não são as minhas palavras, mas estão na Bíblia, queridos, descansa. Lembra que o teu amanhã é um amanhã de sucesso, não é um amanhã de derrota, nem de fracasso, mas é um de sucesso. Aleluia. Aleluia. E Jesus fala para eles, por que vocês são tão tímidos? Sabe, irmãos, que chega um momento na nossa vida, ou na nossa caminhada, nós não podemos estar esperando ou vivendo das experiências dos nossos irmãos. Jesus fala assim, estes sinais hão de seguir aqueles que creem. Aleluia. A Bíblia diz, Jesus fala, a qualquer um que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será. Queridos, ele diz, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não avançam? Por que vocês não resolvem? Chega um momento na nossa vida, queridos, que nós precisamos resolver. Essa palavra ela está sendo falada e proclamada para que nós tenhamos confiança no Deus que é verdadeiro e poderoso. E que Ele já está com a mão estendida para você e já te abençoou. Então é a hora de você agora fazer a sua parte. E dizer, agora eu vou avançar, eu vou me levantar por dentro. Eu estou em paz, eu estou em alegria, eu estou em segurança, agora eu vou avançar. Eu vou avançar. Não retroceda, irmão. Não olhe para trás, não olhe para as circunstâncias, não fique olhando para elas, mas olha para o Senhor, olha para a palavra todo tempo. Para a palavra que te diz, ei, caminha, avança, você pode, não desiste, avança, fala a palavra. Aleluia. O que é que Jesus disse? Siga o meu modelo. Ele estava naquela hora dizendo para eles, olha, siga o meu modelo, descansa, mas somente tem um momento que você vai se levantar, olha para aquilo e manda parar. Declara a palavra. Sabe, queridos, essa é a palavra da fé que nós falamos. Uma palavra da fé que não é mentirosa, é uma palavra que funciona. Sabe por que a palavra da fé funciona? Porque não é nossa, é de Deus. Aleluia! É a palavra da fé em Deus, irmãos. Sabe quando você está falando essa palavra, você está concordando com Deus? Você está dizendo, Senhor, a tua palavra é verdade. Então você está falando a verdade, queridos. Aleluia! Descansa e pratica, queridos. Descansa e pratica a palavra. Descansa e fala a palavra. Deixa eu te perguntar, quais são os teus sonhos? O que é que Deus colocou no teu coração? Como você se vê daqui a alguns anos? Sabe que tem pessoas que às vezes se veem, e isso falando do ministério, falando para muitas pessoas, multidões, ou algumas pessoas se veem como homens de posição. Queridos, esses sonhos, eles são Deus, ele é Deus colocando na tua vida. Ou homens de negócio, empresários, bem-sucedidos. Essas coisas, queridos, é Deus imprimindo no teu coração e dizendo, ó, é para você. Aleluia. Isso é para você. Olha, confia na minha palavra e segue. Confia na minha palavra e avança. É para você. Aleluia. E para que ninguém pense que isso é para alguns aqui, é para todo mundo desse ambiente aqui, ó. Sucesso.
tempo de aumento e de sucesso, onde não vai haver falta, onde não vai haver agonia, mas vai haver descanso da parte de Deus para a tua vida. Mas deixa eu te dizer, confia no Senhor. Confia nessa palavra que ela é verdadeira. Olha, se algum projeto não deu certo, se alguma coisa que se apresentou e roubou aquilo que provavelmente seria um grande êxito seu, talvez profissionalmente, deixa eu te dizer, Deus é um Deus de finais felizes, queridos. Aleluia. Se algumas coisas aconteceram que roubaram a tua alegria, deixa eu te dizer, Ele restitui em dobro. Aleluia. Deus é um Deus que restitui e restitui em dobro, irmãos. Mas deixa eu te dizer, continua, querido, não desiste não, continua perseverando nessa palavra, continua dizendo, Senhor, eu acredito. Senhor, eu vou ficar firme na sua palavra e pode dar o que der, mas eu não vou desistir e não vou arredar o pé da tua palavra. Vou ficar firme e vou descansar nessa palavra porque ela é verdade. Aleluia. O que foi que Deus falou para Abraão? Abra comigo lá em Romanos capítulo 4. Por favor, irmão. Romanos capítulo 4. Aleluia. Capítulo 4, versículo 18. Aleluia. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Aleluia! O que é que Abraão fez, queridos? Não enfraqueceu na fé, não foi levado pela incredulidade. Sabe, nessa vida ou nas coisas que se apresentam para nós, queridos, elas querem nos empurrar para nos levar para a incredulidade. Dizer, rapaz, desiste aí. Tu já está tanto tempo nesse barco que vai para um lado, que vai para o outro, que balança para cá, que balança para lá. Por que você não desiste? Aleluia. Mas esse homem não. Ele não vai enfraquecer de jeito nenhum. Porque o que Deus disse para mim, meu amigo, Deus está dito. Não vou enfraquecer não. Ele estava dizendo para Deus, Senhor, eu fico com a sua palavra. E eu digo para você, irmãos, vamos ficar com a palavra. Se Deus disse que nós vamos passar para o outro lado, irmãos, nós vamos passar. Se o outro lado é o lado de sucesso, é o lado de realizações para você profissional, ministerial, o que seja, o que está no teu coração, eu não sei quais são os teus sonhos, mas se o outro lado são esses objetivos, deixa eu te dizer, queridos, Deus já disse que vai chegar do outro lado. Aleluia! Vai chegar do outro lado. Agora você não enfraqueça na fé. Você não se deixe levar pela incredulidade. Ou por algumas pessoas que chegam, rapaz, já faz tanto tempo que tu está nessa, irmão. Será que é isso que Deus tem para tu mesmo? Diga, tem. É isso que Deus tem para mim, eu não saio daqui e daqui ninguém me tira, meu amigo. Aleluia! Glória a Deus! Se alguém chegar para você para dizer isso, aí rapaz, tu já chegou atrasado, porque Deus já falou comigo e o que Deus falou está falado. Simplesmente eu vou descansar no que Ele me disse e vou continuar dando glória a Deus. Aleluia! O que é dar glória a Deus? É quando as coisas se apresentaram, não é... Entende, queridos? A palavra está dizendo que Ele dava glória a Deus, não ficava dizendo assim, glória, 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 glória. Não era só isso não, irmão. Era quando Ele não estava vendo nada. Ele dizia, Sara, ou seja, mãe de nações, vem cá. É quando Ele se apresentava, Ele dizia, meu nome é Abraão. Não tinha um menino, já era de quase 100 anos. Meu nome é Abraão, pai de nações. Por que teu nome é Abraão? Porque Deus disse.
Aleluia! Ah, rapaz, quem é você? Sou filho de Deus. E aí? Sou mais do que vencedor. Por quê? Porque Deus disse. Aleluia! E o que vai acontecer com o teu futuro? Só sucesso. Ah, mas tu não viu as bolsas como é que estão? Não, você não viu o que vai acontecer depois da Copa do Mundo? Rapaz, eu já vi o que vai acontecer. Mas comigo não vai acontecer nada de ruim, porque Deus disse. Eu fico com o que Deus diz. Ah, rapaz, mas você está vendo os mercados, os mercados estão muito oscilantes e pode haver uma quebradeira geral da economia, não sei o quê. Mas Deus disse que eu sou sucesso e que nada vai me faltar e que Ele está me guiando por pastos verdejantes e de sucesso. Então eu vou descansar, irmão. A partir de hoje, aí você diga, a partir de hoje eu estou rendido a Deus. Pode dar o que der. Eu fico com o que Ele diz. Ah, rapaz, mas tu não está vendo não? Tantas coisas têm acontecido na família e os teus filhos. Rapaz, tome cuidado porque, olha, teus filhos estão crescendo e você vê nas escolas, drogas na escola, meninos que têm isso, meninos que têm aquilo, acontece isso, acontece aquilo. Mas quem disse que comigo vai ser assim? Você responde, quem disse que comigo vai ser assim? Porque a Bíblia diz que os meus filhos são herança do Senhor. São guardados por Ele, são ensinados pelo Senhor. E eu estou com eles e nada vai acontecer. Aleluia! Algumas pessoas podem chegar para você e dizer, como eu estava vendo na televisão, um vírus ou é uma bactéria muito potente que veio de uma região aí, já chegou nos Estados Unidos e não sei nem o nome dessa bactéria. E se pegar, mata. Mas sobre mim está o sangue do Cordeiro e eu sou curado pelo Senhor e eu vou ficar com o que Deus disse. Ah, mas o médico disse, querido, que nunca mais vai ficar bom daquela coluna porque vive doendo. Deus disse que eu sou curado. Então eu vou ficar com o que a palavra de Deus diz e vou descansar na palavra. Eu não vou me aperrear nem me agoniar com os relatórios humanos ou os relatórios naturais, mas a palavra me diz, queridos, e eu fico com a palavra. Faz isso, crente. Aleluia. Confia no Senhor de todo o teu coração. O que Ele te diz, Ele é fiel para cumprir, irmão. Aleluia. Você e eu somos curados, sabia? Ah, rapaz, mas você não sabe, pastor, tem aquela dor no joelho que já vem há tanto tempo. Você é curado. Você é curado. Você não vai ser curado, você já é curado. Aleluia. Essa é a verdade de Deus para a nossa vida, sabia, irmão? Não desiste. Não desiste de continuar firme nessa palavra. Vamos ler o último versículo aqui para nós encerrarmos. Eu queria que você abrisse em Colossenses capítulo 1. Olha que coisa maravilhosa, hein? Versículo 26. O grupo de louvor já pode vir para cá. Todos acharam? O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu vou dizer novamente, porque algumas pessoas pensam, mas existem grandes mistérios de Deus que já foram revelados. É o que está sendo falado aqui. Todos os mistérios se revelaram em Cristo. E Ele está dizendo, olha, Cristo em você é a esperança da glória. Você pode esperar que tudo vai dar certo. Você pode esperar que as coisas vão acontecerem conforme a palavra de Deus diz que vai acontecer. Vocês podem esperar por coisas maravilhosas, por sucesso, por aumento, por coisas maravilhosas na sua vida. Porque Cristo está em você. Então a expectativa, queridos, do nosso amanhã é sucesso, é glória, é poder, é manifestação de Deus na tua vida e na minha vida. Então, deixa eu te falar de novo e pela última vez nesse dia. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração.
Apoia a tua vida sobre essa palavra todo dia. Não deixa que o diabo roube aquilo que Deus tem te dado. Não apenas escuta e diz, rapaz, foram palavras bonitas. Mas essas palavras bonitas, elas precisam ser vividas, queridos. E colocadas em prática na nossa vida. Essa palavra é uma palavra maravilhosa e poderosa, mas ela precisa ser vivida. E existe um momento, que é um momento chave, que é quando você decide. 2 caminhos. Eu decido confiar ou eu decido ser como o mundo. Porque o mundo, quando se apresenta coisas difíceis, eles retrocedem, eles choram, eles se agitam, eles se desesperam. Hoje nós estávamos em casa, hoje à tarde, de repente nós começamos a escutar vários gritos lá no... Nós moramos no 10º andar de um prédio, mas lá na rua, uma determinada pessoa passou gritando, muito alto, chamando muito palavrão. Não sei nem do que se tratava, mas creio que era por algum tipo de problema. Mas sabe, irmãos, nós não somos do mundo. Nós temos um Deus que é poderoso. Então, na hora que se apresentar qualquer coisa para você, qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, lembra disso, eu vou descansar. E quando houver o descanso e a paz, busca de Deus as respostas, busca de Deus a direção. E quando ela vier, se levanta e caminha, falando a palavra da fé. Se é para mandar parar, manda parar, porque você tem autoridade sobre isso. Se é para mandar cessar, mande cessar. Se é para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, impõe as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Se é um familiar seu que está precisando de receber cura no corpo físico, vá lá e impõe as mãos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele delegou para mim e para você. Então se levanta. Procura ouvir o Espírito Santo. Ele fala. Ele quer te guiar por águas de descanso, de tranquilidade. A Bíblia diz que em paz nós sairemos e em paz nós seremos guiados. Então lembra sempre disso. Como é que eu sou guiado pelo Espírito Santo? Quando vem a paz. Veio paz, veio paz. Estou sendo guiado pelo Espírito. Estou sendo guiado pelo Espírito. Mas vai chegar uma hora que é com você. A palavra da fé na sua boca. Da forma que Jesus fez. Se levantando e falando. Não seja tímido. Não seja medroso. Porque Deus confia em você. Tanto é que Ele delegou autoridade sobre nós. Ele deu o seu Espírito para habitar dentro de nós. E nos fez completos. Para que nós pudéssemos ser um sucesso. Então saia daqui desse lugar hoje sabendo disso. Eu vou descansar. Independente do que esteja acontecendo, eu vou descansar e vou ouvir do meu Pai. Qual é a direção? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Quais são as palavras que eu tenho que dizer? Sabe, a palavra de Deus diz que o sábio, ele sabe o tempo e o modo de falar todas as coisas. Ele também diz que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele te dá liberalmente. Muitas vezes, queridos, nós não entramos no descanso do Senhor porque nós não falamos o que convém. Porque nós murmuramos, muitas vezes porque nós reclamamos, porque nós falamos contra a palavra. Então não vem descanso. Porque o Espírito da fé, ele fala de fé. E fé é sucesso. Fé não fala de fracasso. Não fala mais de fracasso na sua vida, porque você não é um fracassado nem uma fracassada. Então não olha para a tua vida como uma vida de fracasso, mas de sucesso. Mas estou vendo uma tempestade. Essa tempestade, ela pode... Quando você vê uma neblina, uma tempestade, ela não te dá condição de você observar o outro lado. Mas a fé, ela te faz observar lá do outro lado. E ter a convicção. Ter a convicção e a certeza que você vai chegar lá.
Eu estava assistindo um filme alguns dias atrás. Até no canal religioso nosso. E o menino, um jogador de futebol americano, ele chegou pro treinador dele e disse: treinador, existem algumas coisas que acontecem comigo, que por mais que estejam tudo bem, ele falando do jogo, que o jogo já esteja bom, que eu vejo que está bem, eu sempre tenho a impressão de que vai acontecer alguma coisa ruim. E que as coisas não vão dar certo. E no final, eles acabam perdendo. Mas, queridos, lembra de uma coisa: se Deus falou que a tua vida é uma vida de sucesso, não tenha esse tipo de sentimento a respeito de você. Não fique esperando as coisas ruins acontecerem. Não espera por isso. Espera que as coisas maravilhosas de Deus aconteçam na tua vida e na tua história. Aleluia! E essa expectativa de fé, ela vai te trazer paz. Ela vai te trazer descanso. Ela vai te conduzir sempre por pastos verdejantes de sucesso. Aí você pode dizer: mas você não sabe o que aconteceu no meu passado. As perdas que eu tive no passado foram perdas irreparáveis. Eu não sei como serão consertadas. Deixa eu te dizer, irmãos, nem eu sei. Mas eu sei de um Deus que ele faz existir as coisas que não existem. Ele traz à existência as coisas que não são, somente para te fazer feliz. Ele é capaz de fazer brotar no teu coração uma alegria tão grande, ao ponto de você não mais lembrar disso. Aleluia. Ao ponto de você estar totalmente descansado e entregue a Ele, nas mãos dele. Então pensa sempre nisso. Ele é teu pastor. É Ele que é teu pastor. O que vai te faltar? Não deixa o diabo dizer: ei, vai faltar. Não vai faltar. Não deixa o diabo dizer para você: rapaz, tu vai viver uma vida de agonia. Não vai não. Porque você tem observado a palavra. Você tem atentado com essa palavra vai te conduzir. Tenha certeza disso, irmão. A não ser que você não queira, porque você é livre. Mas se você quiser, essa palavra ela vai te conduzir por um caminho de sucesso sempre. Tenha certeza disso. De sucesso sempre. Aleluia. Amém. Pai, obrigado. Em nome de Jesus. Eu te dou graças pela sua palavra, Pai. E eu te peço, Pai, que essa palavra ela esteja arraigada no nosso coração. Eu te peço, Espírito Santo, que você possa nos lembrar todo dia. Ou quando se levantarem situações difíceis, que nós possamos nos lembrar que nós temos um esconderijo, que nós temos um pastor, que nós temos pastos verdejantes, que nós não vamos andar por terra árida, que nós não vamos viver em terra árida, mas o nosso caminho é um caminho de sucesso e de paz. Nos ensina, Senhor, sempre que se levantar, nos faz lembrar da Tua palavra e nos levanta por dentro, para que nos posicionemos como filhos e com autoridade, usando o nome de Jesus, possamos afastar e afugentar todo e qualquer tipo de situação difícil que se apresente. E eu oro por essas coisas na vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.